Oi, gente! Então, chegou mais um momento de um bate-papo especial aqui com a professora Marília. E só para você ter um gostinho do que esse próximo vídeo vai falar, eu começo com uma pergunta. Você lembra de algum professor que impactou a sua vida? E você, enquanto professor, como você acha que tem impactado a vida dos seus alunos? Esse é um dos pontos discutidos no próximo vídeo. Não esquece, gostou do vídeo? Põe o seu like, compartilha com quem você acha interessante compartilhar, deixa seu recadinho, suas sugestões, eu vou ter o maior prazer em te responder e me siga nas redes sociais, tá bom? Bom vídeo pra todo mundo, tchau, tchau! Oi professor, oi professora, estamos aqui para mais um bate-papo sobre os nossos fazeres pedagógicos, né, os desafios e as delícias de ser professor. E eu trago uma outra pergunta: você lembra de algum professor que impactou a sua vida? Muitos professores que cruzam o nosso caminho têm o poder de impactar a nossa vida. Alguns até são impactos negativos, isso acontece também. Mas quando o impacto é positivo e deixa marcas profundas de inspiração, esse professor fica também guardado na nossa memória e serve como inspiração para o nosso trabalho. Todo professor que teve um bom professor, ele consegue, digamos assim, homenagear esse professor todas as vezes em que ele faz um trabalho bem executado, de um jeito feliz. Eu tive vários professores que marcaram a minha vida, alguns deles até eu vou trazer aqui mais pra frente pra gente bater um papo sobre isso. E eu pergunto também, você tem sido parecido com esse professor que impactou a sua vida? Seja positivamente ou negativamente, né? A pergunta ela é importante porque estamos falando sobre a prática do professor, sobre o dia a dia do professor, e é bem verdade que o professor que impacta o seu aluno é aquele professor que conseguiu tocar a emoção do aluno, afetou, por isso que a gente fala de afetividade, porque afetou de alguma forma esse aluno. E vamos pensar pelo lado das emoções positivas, né? dos impactos positivos. E assim, há muitos estudos já há algum tempo falando sobre a importância da afetividade no processo de ensino-aprendizagem e como que acontece dentro da mente do aluno quando a sua emoção de alguma forma é contemplada, é acessada. Né? Uma vez que você sabe disso, eu, por exemplo, eu trabalho com gestão das emoções, educação socioemocional. Do ensino fundamental 1, anos iniciais. Então eu entro em contato com conteúdos que eu vou ministrar para os alunos, mas também com orientações, e muitas delas estão ligadas ao simples exercício da afetividade, ao abraço, ao elogio, ao incentivo, ao olhar, sabe? E todas essas questões faladas aqui são ferramentas também que podem ser utilizadas em sala de aula, mas para isso, professor, você precisa se sentir à vontade. E eu sempre bato na tecla, acho que eu vou falar isso em todos os nossos bate-papos, o quanto que é importante sempre você se revisitar, né? Revisitar a criança que você foi, com tudo aquilo de bom que você teve, mas também com as lacunas que você teve, e poder ressignificar isso, entendeu? As lacunas, por exemplo, professora, na minha infância eu não tinha muito abraço, eu não tinha muito elogio. Então seja hoje o adulto que você precisava que tivesse ao seu lado e não esteve por algum motivo. Então é possível sim poder trabalhar com afetividade, mesmo que se você foi uma criança que sentiu falta disso. Aliás, aqueles que sentiram falta hoje podem ter uma oportunidade de reescrever a sua história através da sua relação com seu aluno também. Fica a dica aí, porque é muito importante. E pensando na questão mais cientificamente falando, os estudos que eu já tive oportunidade, acesso sobre a questão da educação socioemocional, sobre a afetividade, eles apontam um direcionamento básico, simples até de se entender, quando se diz que quando o professor acessa a emoção do seu aluno, emociona, entende? Com música, ou com uma fala, ou com um gesto, ou com um elogio, ele abre um acesso
privilegiado na memória desse aluno. E isso pode funcionar tanto com as suas vivências afetivas, pessoais, como também direcionado aos conteúdos. Então, pegando isso para a nossa prática pedagógica, certo? Para o ensinar, você professor que precisa ensinar o seu aluno a ler, a escrever, ou precisa ensinar o seu aluno um conteúdo específico, seja de matemática ou de português, pegando o Fundamental 1, né? De um modo geral, ou educação infantil, precisa trabalhar ali habilidades e competências. Todas as vezes que você tocar a emoção do seu aluno, você vai estar abrindo um espaço ali no cérebro, no córtex cerebral do aluno, em que ele vai guardar aquelas informações de um jeito mais privilegiado. Resumindo, se você emociona seu aluno, ele vai aprender melhor. Esse é o fato. E se basta você lembrar da sua própria vivência também enquanto aluno e perceba que aquele professor que eu perguntei no começo da aula, que impactou sua vida, foi um professor que certamente tocou, afetou você de alguma forma e que isso fez a diferença, né? Lembra desses professores? Eu tive um professor, Josivan, ele vai ser um dos que eu vou convidar para conversar com a gente, que ele fazia com que ele encontrou uma forma de fazer com que os alunos adolescentes do ensino médio tivessem gosto pela leitura, ler os livros que iam cair naquela época no vestibular. Entreguei a idade, né? Falando de vestibular, não se fala mais assim, é Enem hoje. Então, ele fazia com que a gente encontrasse um motivo, uma motivação para isso. A minha motivação era fazer um trabalho e apresentar na sala de aula um trabalho que recontasse a história. Eu fiquei com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Gente, com todo respeito aos escritores, é claro, mas naquela época eu confesso que eu só fui ler aquele livro porque eu tinha que apresentar o trabalho. E ao ler aquele livro, ao preparar a apresentação, me lembro que a gente foi gravar um vídeo. E a primeira cena do livro acontece no velório, no enterro do personagem principal. E todo mundo foi pro cemitério aqui da nossa cidade natal, lá do Alecrim, com guarda-chuva, com roupa de época, e nós fomos gravar. E foi muito interessante porque no livro, eu nunca vou esquecer isso, né? No livro contava que alguns chuviscos, a chuva tinha caído, e por isso a gente estava com guarda-chuva na cena, e começou a chover também. Então assim, eu nunca vou esquecer tudo que eu vivi para preparar aquele trabalho, para apresentar para o meu professor e para a turma. Memórias Póstumas de Brás Cubas, portanto, ficou marcado na minha memória. Certamente não seria esse livro especificamente que ficaria, mas por causa de uma prática pedagógica, de uma visão de criatividade, né? Uma forma diferente que o professor encontrou de fazer a gente ler aquele livro, aquilo ficou marcado. E não só aquilo, as próprias vivências, né? A autoestima, a amizade, tudo que é construído ali, que é possível ser construído numa sala de aula. Quando se tem arte, quando se tem criatividade, isso se potencializa, né? Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, que isso tenha trazido assim uma luz para vocês sobre a prática pedagógica, e tem muito mais ainda para a gente aprender, tem muito mais coisas legais para a gente discutir. Eu espero vocês no próximo bate-papo. Beijo, tchau, tchau.